O Brasil tem mais de 210 milhões de pessoas. E por mais parecidas que sejam, cada uma delas é única. Por isso, a saúde tem um grande desafio. Como cuidar de cada indivíduo se a conduta ideal para uns não é a melhor para outros? No Grupo Pardini, trabalhamos dia e noite para que cada pessoa, não importa onde esteja, tenha acesso a um diagnóstico preciso, rápido e individualizado. Uma assistência que permita aos médicos definir condutas personalizadas tanto na prescrição de medicamentos quanto no monitoramento de doenças e até na prevenção de patologias. Tudo baseado em padrões genéticos e de acordo com os hábitos e o histórico de saúde de cada paciente, e com apoio das mais modernas técnicas de genômica, oncogenética, genética humana, dentre outras. É justamente isso que a medicina personalizada Pardini oferece. O cuidado certo na hora certa para cada pessoa. É por isso que nosso grupo conta com a mais moderna tecnologia e laboratórios reconhecidos como as principais referências nas suas áreas. Assim, além da grande expertise do Hermes Pardini em genética humana, reunimos a melhor estrutura para exames especializados e o maior conhecimento acumulado em genética humana e doenças raras, em oncologia laboratorial e oncogenética, em anatomia patológica e patologia molecular, em aconselhamento genético e diagnósticos moleculares. Com uma equipe altamente qualificada, produzindo e compartilhando conhecimentos regularmente, agregamos uma visão multidisciplinar na interpretação dos resultados. É uma segurança maior para a definição diagnóstica, prognóstica e terapêutica. E como a agilidade é fundamental, trabalhamos com integração digital de ponta a ponta e canais exclusivos de atendimento a pacientes, médicos, hospitais, operadoras de saúde e empresas. Com tudo isso, já oferecemos testes de medicina personalizada para milhares de municípios no Brasil, juntamente com laboratórios parceiros. Temos o maior e mais robusto portfólio de exames e apoiamos a indústria farmacêutica na pesquisa de novas alternativas contra o câncer e outras doenças. Mas podemos fazer mais. E já desenvolvemos soluções inovadoras para genética humana e diagnósticos moleculares, garantindo um atendimento em larga escala, sem interrupções, com 100% de automação e rastreabilidade. Qual o próximo passo? Tornar o sonho da medicina personalizada uma realidade para toda a população. Medicina personalizada Pardini, o diagnóstico do futuro, hoje. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao ciclo de palestras sobre doenças metabólicas hereditárias causadas por erros inatos do metabolismo, oferecido pelo laboratório DLE, uma empresa do Grupo Pardini. Eu sou Jaqueline Fonseca e vou estar com vocês durante toda a palestra, para auxiliar e contribuir no que for necessário. A sua participação também é muito importante. Envie seus comentários, compartilhe suas experiências, suas dúvidas, e as respostas serão oferecidas ao final da palestra. O tema de hoje a ser abordado vai ser sobre o autismo e autismo-like, as interpretações, sintomas clínicos, alterações laboratoriais, tudo relacionado a doenças metabólicas hereditárias. E, para isso, nós convidamos o Dr. Charles Marques Lourenço, que é um grande especialista no assunto, para nos brindar com a sua apresentação. Dr. Charles, seja muito bem-vindo. A palavra é sua. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar de doenças metabólicas com a doutora Jaqueline e toda a equipe do DLE. E, sem mais delongas, esses são meus conflitos de interesse. E vou apresentar fotos dos pacientes, mas serão com autorização prévia. Né? Bem, o autismo é clinicamente, etiologicamente, um grupo complexo de doenças, digamos, neuropsicológicas. Genericamente, nós chamamos de transtornos do espectro autista,
e foram inicialmente descritas no começo dos anos 40 pelo psiquiatra Kahneman nos Estados Unidos e Asperger na Áustria. Só que não chamou muita atenção as primeiras descrições do transtorno autístico, e apenas nos anos 80 eles voltaram a chamar a atenção quando foram, digamos, o diagnóstico ficou mais popular. É bom lembrar que, no início, havia uma teoria infundada de que o autismo era decorrente de efeitos ambientais, e havia a teoria da mãe geladeira, ou seja, as crianças autistas eram decorrentes de um vínculo, digamos, não completo entre a mãe e o bebê, que as mães eram chamadas mães geladeiras, eram mães frias, né? Hoje isso caiu completamente por terra, e nós sabemos que mais e mais encontramos causas genéticas para esse grupo de, digamos, transtornos do neurodesenvolvimento. É bom lembrar que o termo mais correto realmente é Autism Spectrum Disorder, ou seja, é um espectro, né? Da mesma forma que você tem as cores do arco-íris e você tem todo um espectro de cores, da mesma maneira, a gente vai desde formas clássicas de autismo até formas, digamos, mais atenuadas, como os pacientes com síndrome de Asperger, e até algumas nomenclaturas que hoje a pessoa já não utiliza tanto, como distúrbios desintegrativos da infância, distúrbios pervasivos do desenvolvimento, a gente já utiliza, mas o termo TEA, né, o transtorno do espectro autista, vem ficando cada vez mais consolidado na literatura. Hoje se coloca que 1 em cada 100 indivíduos pode ser afetado, pode estar dentro do espectro. É bom lembrar que não quer dizer que ele tem características clássicas do autismo, mas ele pode estar no espectro mais próximo de pacientes com Asperger, né, que teriam mais alguns problemas, digamos, de interpretação, de contextualização, do que realmente um déficit de comunicação mais global. Se calcula, por exemplo, que só na França 650 mil pessoas são afetadas por algum tipo de transtorno ou de característica dentro desse espectro. Hoje sabemos que existem pelo menos mais de 140 genes associados com o transtorno do espectro autista, e que 20 a 30% dos casos totais de autismo você pode fazer uma ligação com um gene conhecido. Existem, inclusive, até alguns estudos clínicos já sendo feitos para algumas formas monogênicas de autismo. É bom lembrar que o que é o núcleo, ou o trinúcleo do transtorno do espectro autista, seria essa combinação de déficit de comunicação, distúrbio comportamental e social, comportamentos repetitivos e ou interesses restritos, né, como obsessão por algumas atividades ou por alguns hábitos. E eu acredito que essa combinação, ela, digamos, caracteriza a maior parte dos pacientes que estão dentro do espectro autista. É bom lembrar que não é uma doença, é um grupo complexo que envolve diferentes etiologias. Você tem que ter alteração na parte de comunicação, interação social, é fundamental isso. Agora, o que a gente tem muitas vezes são os chamados autismo-like. São pacientes que, por exemplo, possuem alguma dessas características descritas nucleares do autismo, mas que não preenchem todos os critérios. Então, em geral, a gente costuma dizer que eles têm características semelhantes ao autismo, têm alguns elementos do autismo, mas não seria, digamos, o autismo clássico, por assim dizer. Se calcula, no geral, que 1 em cada 68 crianças podem ser afetadas. É bom lembrar que esse número aumentou muito, porque os critérios foram ampliados, né? Então, por exemplo, pacientes com Asperger, que na realidade, às vezes, eram consideradas apenas pessoas meio que estranhas, né? Que não pareciam muito conectadas com as outras, já foram incluídas dentro dessa numeração, dessa quantificação de pacientes. E é bom lembrar que há, sim, uma desproporção de homens e mulheres. Nós teríamos cerca de 4 homens com transtorno do espectro autista para cada paciente do sexo feminino, e isso se deve provavelmente pelo fato de que há vários genes no cromossomo X que estão associados com esse fenótipo autista. É bom lembrar que, na realidade, a proporção nos anos 90 de afetados, que seriam considerados de 4 para 5 em cada 10 mil, dando uma frequência de 1 em cada 2 mil, foi mudando a ponto de nós chegarmos a essa estatística de hoje, que sugere 1 em cada 149, 1 em cada 100, 1 em cada 69 crianças. Na realidade, a gente tem que lembrar que, assim, eu acredito que todo autismo vai ter causa genética. No entanto, no momento, a gente está em busca daqueles pacientes que apresentam realmente já uma base genética identificada e, particularmente, para o nosso curso, aqueles que possuem uma base bioquímica
Porque talvez essa seja a grande pergunta dos pais. Se meu filho tem uma forma genética de autismo e é uma forma que envolve uma via metabólica, já que existe tratamento para outras doenças metabólicas hereditárias, haveria um tratamento específico para essa forma de autismo metabólico que afeta o meu filho? Essa é a grande pergunta e eu acho que vamos tentar nessa aula dar alguns caminhos, né? É bom lembrar que, assim, quanto mais clássico o autismo, maior a proporção de homens em relação às mulheres, né? Quanto mais a gente tem, digamos, formas mais atenuadas, né? Você vê que essa proporção ela vai diminuindo, certo? Então, isso é uma coisa muito interessante. Então, parece que as formas mais clássicas mesmo de autismo, a gente vai ter muito mais homens afetados em relação às mulheres. E, claro, nós temos o critério diagnósticos, né? É bom lembrar que, muitas vezes, quando a criança é bastante pequena, não dá para você fechar ainda o diagnóstico de autismo, mas é possível verificar alguns elementos. Mas, para fechar o diagnóstico mesmo, você precisa ter um acompanhamento evolutivo desse paciente. É bom lembrar que, no autismo, você também tem a intensa permuta entre elementos genéticos, elementos ambientais, elementos que alteram a expressão genética, como os elementos epigenéticos. E, claro, a gente sabe que, sim, as infecções congênitas, por exemplo, são fatores não genéticos, mas há uma associação, por exemplo, entre algumas infecções congênitas e o risco de desenvolver autismo. Então, sim, fatores ambientais podem determinar a evolução para o autismo. Houve, na época, aquele boom de preocupação que as vacinas estavam levando as crianças a ficarem autistas, e isso já caiu completamente por terra. Certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado que essa teoria ambiental do autismo, ela tem algumas situações que isso é real. Por exemplo, a gente sabe que a toxicidade pelo chumbo, ela pode levar a criança a desenvolver características autista-like, mas na maior parte do mundo é raro isso acontecer. Mas ainda acontece. Tanto aqui no Brasil, aqui, há pouco tempo, no interior de São Paulo, tivemos uma situação assim de um lençol freático contaminado e uma cidade com uma série de crianças apresentando transtorno do neurodesenvolvimento. É bom lembrar que, ainda numa investigação para autismo, 60% dos pacientes, a gente não consegue estabelecer muito bem a causa genética específica. Isso está mudando à medida que mais e mais testes, tanto bioquímicos quanto genômicos e transcriptômicos, estão sendo feitos com esses pacientes. É bom lembrar que, pegando pelo que nós temos hoje, podemos falar que pelo menos em 40% dos pacientes dentro do espectro autista, podemos encontrar uma causa genética. Agora, se você está vendo o paciente pela primeira vez, quais os pacientes que têm, digamos, red flags, né? Bandeiras vermelhas para você pensar, poxa, esse paciente, eu tenho que ter certeza mesmo que não há uma causa genética. Pacientes que tenham características do espectro autista e que apresentem dismorfias faciais, algum tipo de anomalia congênita, tenham macro ou microcefalia, particularmente macrocefalia, mas também a micro, ela não é tão comum no autismo, digamos, clássico, puro, né? Se esse paciente está com um supercrescimento, se é um paciente que tem uma baixa estatura significativa, se é um paciente que, além do transtorno do espectro autista, ele apresenta outros sintomas neurológicos, como incoordenação motora, regressão cognitiva, crises convulsivas de difícil tratamento, ou que apresentem achados dermatológicos, né? Como, por exemplo, máculas hipopigmentadas, que se pode encontrar na esclerose tuberosa, e, curiosamente, a esclerose tuberosa é uma doença em que muitos pacientes podem ter elementos de espectro autista, e também a neurofibromatose, quando se encontra pacientes que têm mais de 6 máculas café ao leite. É bom lembrar que, por exemplo, as formas que chamamos de autismo plus, né? O plus aí é porque você apresenta uma característica, digamos, a mais que você não esperaria. Outro elemento importante é o atraso motor, né? Em geral, o autismo clássico, você tem o atraso da linguagem, mas não o atraso motor. A parte motora é preservada. Quanto à investigação, né, muitos desses pacientes vão ter alterações cromossômicas, que podem ser detectadas por array ou por cariótipo, outros vão ter alterações envolvendo síndromes monogênicas específicas, e outros, nesses 10% aqui, podemos ter causas metabólicas nesses pacientes, e esse é um dos pontos que a gente quer frisar na nossa aula. Essa busca de tentar descobrir a causa genética do autismo não vai parar por aqui, mais e mais estudos estão surgindo nessa investigação. Eu acredito que o mais importante para o clínico é pensar que, sim, existem formas genéticas de autismo que podem ter uma base bioquímica e haver uma
possibilidade terapêutica específica para esses pacientes. Não é a maior parte dos casos, mas esses casos existem. É bom lembrar que, por definição, o autismo ele é complexo, ele envolve fatores genéticos, cromossômicos, epigenéticos, ambientais e até modificadores também do sexo, já que a gente sabe que tem uma proporção maior, realmente, de meninos afetados em relação a meninas. Entre as síndromes monogênicas mais classicamente associadas com o autismo, podemos chamar a atenção o Rett, a esclerose tuberosa, a síndrome do X frágil, a síndrome de Angelman, Prader-Willi. Entre as causas cromossômicas, temos algumas alterações dos cromossomos sexuais, como o duplo Y, o duplo X, também conhecido como síndrome de Klinefelter, e até pequenas microdeleções, como a síndrome velocardiofacial, que é a deleção 22, que é 1. Na investigação do autismo, fazer o teste de array é muito importante, por mais que, além, claro, do cariótipo, né? Toda criança que está no espectro autista, por mais que não tenha dismorfias, a gente orienta a fazer o cariótipo, porque pode ser o caso, por exemplo, de um duplo Y, de um duplo X. Agora, o array ele é fundamental porque existem muitas pequenas deleções e duplicações do nosso genoma que parecem ser pontos importantes para o desenvolvimento de características do espectro autista. Então, aqui é uma imagem, né, só para mostrar áreas de alterações de rearranjos cromossômicos que já foram associadas com características do espectro autista. Praticamente todo cromossomo tem uma área assim. E é bom lembrar que entre as principais, né, temos as deleções e duplicações do 16p11.12, que podem ser responsáveis por cerca de 1% dos casos idiopáticos de autismo, né? Casos em que você acredita que é um autismo clássico, mas que, na realidade, ele tem uma alteração cromossômica de base. Por isso que a gente acha que é fundamental fazer o array nesses pacientes. Antes de você partir para a investigação metabólica, é bom você excluir que ele tem alguma alteração na dosagem gênica, né? Mesmo o cariótipo sendo normal, tem muita coisa que você não vê no cariótipo, você vai conseguir ver só fazendo os arrays. Aqui são outros exemplos para vocês, né? E é interessante que existem também outras variantes em outros cromossomos que podem estar associadas também com o transtorno do espectro autista. Agora, saindo do cromossômico e indo para o gênico, olha a quantidade de síndromes gênicas que nós temos, que podem levar ao fenótipo autista. Então, assim, é por isso que, na realidade, é tão complexa a investigação. E é bom lembrar que, nesses casos, você não teria, digamos, o autismo clássico, né? Você teria sempre o autismo plus, porque haveria características dismórficas, características envolvendo anomalias físicas, que poderiam dar pista para se pensar na causa do autismo nesses pacientes. E talvez um dos pontos mais importantes seja quais os benefícios de um diagnóstico genético num paciente com transtorno autista. Um deles é o manejo clínico. Quando é uma doença metabólica hereditária, você pode, inclusive, dar um cofator para a criança, você pode fazer uma reposição enzimática, você pode fazer uma reposição ou evitar a síntese de um substrato tóxico, ou quando é uma mutação no GMP10, por exemplo, você fica alerta que esses pacientes, além do quadro de autismo, podem desenvolver tumores envolvendo tireoide, mama, endométrio e polipose intestinal. Então, o diagnóstico de autismo resulta também no manejo clínico diferencial do paciente. E eu chamo a atenção que macrocefalia está muito associada com o transtorno autista, e sempre que você avaliar um paciente com autismo que tenha o perímetro cefálico acima de 2 desvios padrões, acima do P97, você deve medir o perímetro cefálico dos pais, porque existe uma condição que é a macrocefalia dominante, e é bom lembrar que existem situações com mutações no PTEN que podem dar essa macrocefalia dominante. Repara que são vários casos, né? Esse caso, esse artigo é muito bom, leiam esse artigo se puderem, ele mostra como avaliar a macrocefalia do ponto de vista genético. Então, você tem esse menininho que tem mutação no PTEN, olha, dá para ver que tem uma certa relativa macrocefalia. Esse paciente aqui, que na realidade tem o que chama-se macrocefalia benigna familiar, é aquela velha história. O pai ou a mãe tem a cabeça grande e a criança tem 50% de herdar a macrocefalia. Eu mesmo tenho macrocefalia herdada, meus pais são ambos cearenses, então eu já tenho um bom background genético, só que eu só vim descobrir que eu era macrocefálico quando eu comecei a pegar mototáxi aqui em Ribeirão Preto, que eu vi que o capacete não entrava na minha cabeça. E eu notava que isso acontecia em todos os capacetes, menos no capacete 60, que era o único que entrava. E aí, um dia eu pedi para medir em minha cabeça e eu estou no P97. Então, basicamente, eu tenho uma macrocefalia.
Essa é uma criança que tem macrocefalia e displasia óssea, acondroplasia. Essa tem macrocefalia e hipercrescimento, síndrome de Sotos, né? Essa tem macrocefalia e apresenta lesões na ressonância. Ela tem esse glutárica tipo 1, que nós vamos comentar daqui a pouco. Esse paciente tem macrocefalia, tem síndrome do X frágil. Esse tem macrocefalia, tem uma infiltração facial. Ele tem síndrome de Hunter, MPS tipo 2. Esse tem macrocefalia, mas a gente não sabe a causa, né? Ele está naqueles 60% que nós temos que descobrir a causa ainda. E a ressonância pode ser um exame importante no paciente com macrocefalia, porque você pode encontrar alguns achados, algumas pistas que sugiram essa possibilidade. E numa criança com transtorno autístico, a gente tem que afastar algumas doenças metabólicas que podem dar esse fenótipo da macrocefalia. É interessante que eles geralmente apresentam alguns achados mais universais, né, que é esse aumento do espaço do compartimento subaracnoide, né? Eles podem ter também, por conta desse aumento do espaço subaracnoide, a aparência do lobo frontal atrófica, parece atrófica, mas na realidade não é, e isso pode ser apenas um efeito da própria macrocefalia. No entanto, em outras doenças, né, você tem um padrão que pode lhe ajudar. Por exemplo, no Alexander, a macrocefalia vem associada com a alteração de substância branca frontal. Na megalencefalia com cistos subcorticais, a macrocefalia vem associada com cistos. O cisto subepidemário é algo que você pode encontrar e ser uma variante da normalidade. Mas esse tipo de cisto subcortical de uma criança com macrocefalia e alteração de substância branca já sugere esse diagnóstico genético. E existem outras em que o teste bioquímico pode nos ajudar a fazer o diagnóstico diferencial. Canavan, eles podem ter uma leucodistrofia, envolvendo a substância branca cerebral, e na acidura glutárica, às vezes tem também leucodistrofia, mas você tem muitas lesões em núcleos da base. Só que muitas vezes o paciente não consegue um acesso tão fácil à ressonância, e o teste bioquímico pode nos ajudar a fechar esse diagnóstico. Então, um exemplo, a doutora Jaqueline vai trazer para nós, né? Era uma paciente do sexo feminino de 4 anos, encaminhada por um quadro de macrocrania, né, macrocefalia, espasticidade, com aumento dos reflexos, e hipotonia. E estava tratando como se fosse uma paraparesia espástica com baclofen, e na ressonância eles viram que havia achados de Canavan. Mas, doutora Jaqueline, como prosseguir o teste bioquímico nesse caso? Isso, Charles. É bom lembrar que, por exemplo, Canavan, o teste bioquímico que você faz para poder investigar a presença do ácido N-acetilaspartico tem que utilizar o método de cromatografia gasosa acoplado à espectrometria de massas. Então, nesse caso, o exame mais indicado é uma análise de ácidos orgânicos urinários que utiliza essa metodologia. E, no caso, um perfil de acilcarnitinas e de aminoácidos, ele não seria esclarecedor. Então, o mais indicado realmente seria uma análise de ácidos orgânicos urinários. E a análise de ácidos orgânicos urinários, só para lembrar a vocês, pelo menos aqui nós realizamos, ela permite a análise de mais de 300 metabólitos existentes na urina. E, com isso, uma oportunidade de investigar cerca de 150 diferentes doenças genéticas. Nesse caso, a urina dessa criança apresentava o cromatograma. Você pode clicar, Charles? Nossa. Cromatograma é o registro gráfico de uma análise de ácidos orgânicos. É esse retângulo azul. Isso se chama de um cromatograma. E, no caso, essas linhas são os picos cromatográficos, cada pico é referente a um metabólito analisado na urina. E, no caso, esse metabólito que está assinalado pelas 2 setas são 2 picos cromatográficos do ácido N-acetilaspartico, fechando, assim, o diagnóstico de doença de Canavan, nesse paciente de 4 anos. Então, a macrocrania foi esclarecida. Mas só uma pergunta, esse metabólito pode estar presente em alguma outra doença? Pode ser um achado incidental, ou realmente, assim, se a gente olha esse metabólito no cromatograma, eu não gosto dessa palavra, né, patognomônico, mas a gente pode falar que é patognomônico de doença de Canavan. Isso, Charles, é um perfil único, com essa abundância, não tem como errar, é bem característico de doença de Canavan. Então, ele é único para a doença de Canavan.
É possível, por exemplo, a ressonância não mostrar o pico de... Porque na ressonância eles podem ver o N-acetilaspartato também. Mas é possível na ressonância esse pico não ser muito relevante e nos ácidos orgânicos ele ser extremamente, assim, extremamente claro? Eu posso te responder pelos ácidos orgânicos. Nos ácidos orgânicos, não tenho dúvida. É bem expressivo, é bem marcante, é um perfil único. Não existe nenhuma outra doença que tenha um perfil igual a esse. Eu digo isso porque muitas vezes os médicos me falam, mas já fez a ressonância e não mostrou o pico de NAA. Mas eu pergunto, já fizeram os ácidos orgânicos? Porque, para mim, assim, ainda os ácidos orgânicos que seriam, digamos, decisivos para dizer não é Canava. Correto. E, assim, continuando nessa linha, né, da macrocefalia, veio uma outra paciente também encaminhada para análise bioquímica de 7 meses, né? Ela foi hospitalizada com atraso de desenvolvimento e também tinha macrocefalia. Não fala se os pais tinham ou não tinham, né? E uma semana antes de ser internada para investigação, ela começou com um quadro de distonia rapidamente evolutivo. E aí, na investigação dela, quer comentar? Comento, Charles. Essa criança, ela não teve oportunidade, primeiro, de ser investigada através do teste de triagem neonatal, que já por espectrometria de massas em tandem, que já poderia ter dado um direcionamento para o diagnóstico. E ela veio, então, ela chegou ao nosso laboratório já para uma investigação sintomática, ou seja, durante esses 7 meses de vida, ela só tinha um leve atraso no crescimento e a macrocefalia. Só que uma semana antes de encaminharem a amostra, ela começou a apresentar essa distonia progressiva nos membros. E aí, quando encaminharam a urina, no cromatograma nós podemos ver esse tipo de perfil de alteração, que é característico de uma acidúria glutárica tipo 1, com uma expressiva excreção do ácido glutárico, o 3-hidroxiglutárico e o ácido glutacônico. Esse é um perfil característico, Charles, também é um perfil único. Não existe uma outra doença que tenha esse tipo de alteração. Tá? Esse conjunto de... Como? Essa combinação dos três. Isso. Normalmente, assim, os ácidos que nós destacamos que estão mais alterados, nós chamamos de um perfil de alteração. Então, ela tem um perfil de alteração característico da acidúria glutárica tipo 1. Poderia ter sido detectada no teste de triagem neonatal por espectrometria de massas em tandem, onde poderia ter sido observado uma alteração no perfil de acilcarnitinas, com o aumento da glutarilcarnitina, que também é conhecido como C5DC. Infelizmente, não teve a oportunidade de fazer um diagnóstico numa fase ainda assintomática ou pré-sintomática da doença. Se, por exemplo, no ácido orgânico tivesse saído só o ácido glutárico, isso não, apesar do nome ser acidúria glutárica tipo 1, isso não fecha o diagnóstico, não é? Não. A presença única do ácido glutárico, ele pode estar presente por determinados tipos de alimentos, por disfunção mitocondrial também, e em outras doenças, mas aí nas outras doenças você teria outros ácidos que comporiam um perfil, tá? Então, por si só, o aumento do ácido glutárico, ele não faz o diagnóstico da acidúria glutárica tipo 1. Você precisa da alteração no ácido 3-hidroxiglutárico, pelo menos. O glutacônico, o ácido glutacônico, ele vai aparecer mais em períodos de descompensação. Tá? Então, até mesmo se você encontrasse só um aumento do ácido glutárico e do 3-hidroxiglutárico, isso já seria suficiente, e a ausência de outras alterações, tá? Isso seria suficiente para fechar o diagnóstico da acidúria glutárica tipo 1. Agora, Charles, nem todas as acidúrias glutáricas tipo 1 elas vão ter esse grau de excreção. Existem os baixos excretores e os altos excretores. No caso, essa é uma autoexcretora, tá? No baixo excretor, você vai ver um discreto pico do ácido glutárico e um discreto pico do 3-hidroxiglutárico, mas também é suficiente para fazer o diagnóstico e muitas vezes você pode complementar
os baixos excretores, às vezes, no perfil de acilcarnitinas, no sangue, a glutarilcarnitina ela pode não estar tão aumentada. Então, você precisa, muitas vezes, complementar a investigação através de um perfil de acilcarnitinas na urina para encontrar a alteração da glutarilcarnitina, que na urina ela é sempre muito mais expressiva. E aí você vai ter 3 parâmetros para poder fechar o diagnóstico. O aumento encontrado através dos ácidos orgânicos, o aumento através do perfil, mesmo que seja discreto nas acilcarnitinas em sangue e papel filtro, e mais o perfil alterado na urina, o perfil de acilcarnitinas na urina. Aí você consegue fechar, e aí você só vai precisar depois fazer a investigação do gene para identificar o tipo de variante encontrado que causa a doença. Ok? Perfeito. Então, fechando a cintura glutária que é tipo 1. Aqui são alguns algoritmos sugerindo como investigar a macrocefalia, não é? Aqui são as referências, depois, se precisar, a gente pode mandar para vocês. E é interessante que é um elemento que pode ajudar a investigar, e aqui eles colocam, inclusive, as causas metabólicas de megalencefalia ou macroencefalia, né? Entre elas, eles colocam cânava, a acidura glutárica, aciduras orgânicas, entre a acidura glutárica, e algumas doenças lisossômicas, né, como Tay-Sachs-Sandhoff, que também podem evoluir nessas formas clássicas com macrocefalia. Esse aqui é um paciente que tem uma macrocefalia associada com autismo, por mutação no GIP-TEM, você vê que realmente o crânio é bem grande, está acima do P97, e ele foi um caso de não herdou a mutação nem do pai nem da mãe, a mutação foi de novo nele. E é bom lembrar que há um padrão na ressonância que pode sugerir essa mutação nesse gene PTEN, que é uma alteração de substância branca, que muitas vezes ela é estável, né? Às vezes o pessoal olha, acha que é uma leucodistrofia, mas na realidade é mais uma leucoencefalopatia, porque é uma alteração estável da substância branca, e geralmente começa na região periventricular. Isso é bem interessante que nos painéis de leucodistrofia e leucoencefalopatia, eles estão colocando agora esse gene, o PTEN, né? Além de o diagnóstico mudar o manejo, melhorar o manejo, você tem o benefício para a família. O benefício de ter o diagnóstico, o benefício de ter grupos de suporte, porque agora você sabe a causa da doença do seu filho, você pode procurar outros pais que têm essa experiência, né? Eu acho que isso é muito importante também. E o principal para a família é o risco de recorrência. Você pode muito bem, para aquele casal que às vezes tem o primeiro filho, saber qual é o risco de recorrência daquela entidade, se tem o risco de ter um outro filho também afetado com o transtorno do espectro autista. Especialmente quando você tem modelos de herança diferentes, que podem ser excessivos, dominantes, ligados ao X, ou pode ser de novo, como foi o caso daquele garotinho, que aí, nesses casos, quando o pai ou a mãe não tem a mutação, o risco de acontecer novamente é bem baixo, menos de 1%. E, claro, né, você pode fazer o teste com a família também e ver quem é portador ou não. Isso pode, por exemplo, mudar as escolhas reprodutivas de alguns casais por conta disso, ou mesmo fazer um diagnóstico pré-implantacional ou pré-natal, e se houver alguma terapia específica, já começar o mais rápido possível. E para as famílias, é importante que as famílias entendam como a doença vai evoluir. Porque a gente considera que, geralmente, o autismo clássico é uma condição, digamos, estática, no sentido que o paciente não vai piorar, mas ele já nasceu daquele jeito, as conexões cerebrais já foram daquele jeito. Mas em alguma dessas doenças, como, por exemplo, o Rett, que pode ter uma fase que lembra muito um distúrbio autístico, porém, a doença progride. E as meninas, já que é muito mais frequente em meninas, a forma típica da síndrome de Rett, as meninas começam a apresentar um lento quadro de neurodegeneração. Por isso que é importante a gente ter esse diagnóstico, porque parecia uma forma de autismo. A gente teve um caso recente que ela estava diagnosticada como Asperger, a menina, e no final, ela, por conta da mãe querer descobrir a causa, a gente foi para os estudos bioquímicos normais, depois foi para os estudos genéticos e descobriu, através de um painel genético, que ela apresentava mutação no MCP2. Isso mudou tudo, porque a gente já sabíamos como a doença poderia progredir, e realmente, um ano depois, ela começou a apresentar crises convulsivas e foi tendo um declínio progressivo, infelizmente.
E, por exemplo, ter também o diagnóstico nos permite a buscar um suporte especializado, associações de pacientes que podem compartilhar com os pais novidades sobre aquela doença em particular e sobre estudos clínicos que estão em andamento. Então, por isso que é importante saber a causa genética. Então, lembrando, as perguntas que a gente deve fazer é um autismo isolado, entre aspas, puro, clássico, ou é autismo plus? Apresenta alguma das características abaixo, envolvendo alterações de estatura, dismorfias, malformações congênitas, déficit ponderoestatural. E, a partir daí, a gente tem que caminhar para a avaliação genética. Infelizmente, em alguns locais, a espera para um atendimento na genética pode demorar bastante. Por isso que é importante também que o pediatra, que o neuropediatra, eles saibam como conduzir, pelo menos, a investigação inicial do paciente, para que a família não fique à espera dessa consulta com o geneticista e, às vezes, até já chegue na consulta com alguns exames para serem discutidos também. Lembrando que sempre na criança com autismo a gente tem que excluir X frágil no menino e ter pelo menos um cromossomo e um macroarray como base, digamos assim, para o ponto de partida dessa investigação. E a partir daí, sendo o array alterado, você já pode ter a causa. Alguns trabalhos sugerem que 7 a 14% dos pacientes com transtorno do espectro autista podem ter alteração no array cromossômico. Por isso que eu sempre recomendo, faça esse teste antes de começar a análise bioquímica do indivíduo. Agora, chegando na análise bioquímica, por que é importante fazê-la? Vocês já viram, nos casos que a gente mostrou de macrocefalia, que a doença ela pode piorar, e no caso do Canavan, embora não haja uma terapia específica no momento, eles estão estudando alguns medicamentos, e na cirurgia butálica você tem uma terapia a ser feita. Então, o diagnóstico bioquímico, ele muda, ele permite que se instaure terapias específicas baseadas em evidência e não baseadas em charlatanismo. Por isso que eu acho que é tão importante a gente excluir esse grupo de doenças. Lembrando que não vai ser a maior parte dos casos. A maior parte dos casos vão ser síndromes cromossômicas ou monogênicas não bioquímicas. Então, nesse grupo de doenças metabólicas hereditárias que têm elementos do espectro autista, em geral, esses pacientes apresentam outros sinais, né? Então, seria mais um autismo plus, embora haja pacientes que têm um quadro que é praticamente um autismo isolado. Algo, especialmente distúrbios da creatina cerebral, isso pode acontecer. Mas é comum você encontrar esses pacientes características como ataxia, microcefalia ou macro, epilepsia, deficiência intelectual e também alterações comportamentais e psiquiátricas, como alterações de personalidade, paranoia, a hetero e autoagressão também. É bom lembrar que, em alguns estudos, eles calculam que a frequência de erro inato do metabolismo, de doença metabólica hereditária, como causa de um quadro de transtorno do espectro autista, pode variar de 1 até 5%. Ou seja, não é realmente a maior parte dos casos, mas é um percentual pequeno, mas que tem uma terapia específica a ser oferecida. Só para vocês terem isso aí, quem estiver acompanhando, quiser fazer até um print screen, né? Não deveriam, mas a gente permite, né, doutora Jaqueline? Porque eu acho que essa tabelinha está muito boa, são todas causas tratáveis de autismo genético metabólico. E a gente tem desde a fenilcetonúria a algumas aciduras orgânicas, inclusive aciduria propiônica, doença de Huntington, deficiência de SSADH, distúrbios da creatina cerebral, Smith-Lemon-Opitz, algumas doenças mitocondriais que podem responder à coenzima Q10, a deficiência de folato cerebral, que pode responder à administração de ácido fonínico, e alguns pacientes com deficiência de biotinidase também podem ter um diagnóstico inicial de transtorno do espectro autista. Essas seriam as investigações bioquímicas que você deve fazer no paciente. Essas seriam as investigações, digamos, iniciais, né, mais simples, e essas seriam as investigações de segunda linha. O que a gente consegue fazer muito bem no Brasil é a nossa velha santíssima trindade, seus aminoácidos no plasma, os ácidos orgânicos na urina, as acilcarnitinas no papel filtro. Alguns outros estudos para moléculas complexas, como oligosacarídeos e mucopolissacarídeos, também a gente consegue fazer no Brasil, inclusive com oxisteróis e sulfatídeos também. No entanto, outras análises, como dosagem de polióis ou de esteróis, ou mesmo purinas e pirimidinas, nós não estamos conseguindo fazer no Brasil, e compostos com guanidino para os estudos da creatina cerebral, também no momento não estamos conseguindo fazer no Brasil. E aqui seria uma investigação de terceira linha para situações muito extremas, né, que poderiam também ser causadas por uma doença metabólica hereditária.
Aqui são as principais doenças envolvidas, né? Existem alguns distúrbios do ciclo da ureia que também podem se apresentar como transtorno autístico, por isso que é sempre bom ter a amônia e aminoácidos do paciente que você está investigando. Alguns pacientes com distúrbios do metabolismo dos ácidos biliares, como a xantomatose cerebrotendínea, também podem ter um quadro que lembra muito um quadro do transtorno do espectro autista. Aqui são as outras doenças também. Vejam essa referência, é um artigo agora muito recente, né? Um artigo agora de 2021 com esses achados. Eu acho esse artigo da Turquia, ele, digamos, está simples, mas está bem informativo. Acho que valeria a pena vocês darem uma olhadinha nessa referência aqui também. Agora, teve alguns artigos recentes, né, que mostraram como a gente está muito aprendendo com essas doenças. Esse artigo publicado pelo pessoal do México foi um exemplo. Aqui é um caso de uma criança de 11 anos de idade que foi diagnosticada com Asperger e depois fechou o diagnóstico de transtorno do espectro autista. É a primeira filha de um casal jovem, não consanguíneo, cuja mãe tem 29 anos de idade. Não houve problemas na história familiar, em um heredograma de 3 gerações, não havia outros casos de transtorno autístico na família. Ela nasceu de cesariana com 39 semanas, devido a uma ruptura prematura de membranas, com uma APGA de 9,9 e um peso ao nascimento de 3,600 e com alta em 48 horas. Não havia queixa nenhuma, fez uma triagem neonatal, digamos, tradicional, que é a universal que eles têm lá no México, que é para hipotireoidismo congênito e fenilcetonúria. Só que nos primeiros meses de vida, ela apresentou um quadro de inquietude, irritabilidade, dificuldade de ficar confortável. Aos 18 meses, ela parou de usar a linguagem verbal. Aos 3 anos, ela apresentava um quadro de irritabilidade, se alternando com sonolência e também com atraso global de marcos neuropsicomotores. E ela desenvolveu também comportamentos repetitivos, dificuldade de socialização. Ao mesmo tempo, ela via também um comportamento muito seletivo ao comer, rejeitando comidas ricas em proteínas e preferindo mais vegetais e frutas. A gente sabe que algumas crianças com autismo têm algumas predileções alimentares e foi o que o pessoal supôs na época que era o problema dela. Na mesma idade, ela foi realmente confirmado o diagnóstico de transtorno, provável transtorno do espectro autista, e o psiquiatra infantil corroborou essa hipótese. Aos 6 anos, ela teve um episódio de vômito evoluindo com desidratação e dor abdominal, que acabou sendo diagnosticado como apendicite e recebeu um tratamento cirúrgico, mas na realidade não era uma apendicite de verdade. Aos 11 anos, ela desenvolveu, no exame físico, a gente não via grandes malformações, ela tinha um palato alto e havia um aumento do espaço do primeiro e segundo artelhos, mas que pode ser também algo dentro da normalidade. Só que nesse screening, eles decidiram fazer acilcarnitinas e aminoácidos e ácidos orgânicos urinários em todos os pacientes que tinham critérios para autismo nessa população que eles estudaram na Cidade do México. E foi até com certa surpresa quando viram o cromatograma dessa paciente. Deseja comentar, doutora Jaqueline? Sim, Charles. É uma pena que essa paciente não tenha sido pega também pela triagem neonatal, que também poderia ter sido identificada, né, por espectrometria de massas em tandem, com um aumento de C5, acilcarnitinas de 5 carbonos, no caso seria a isovalerilocarnitina. Esse cromatograma, dá para perceber que ele tem um tempo de corrida de cerca de 30 minutos, tá? E os principais picos alterados aí são o 3-hidroxovalérico e a isovalerioglicina, a ausência de qualquer outra alteração. Parece uma urina um pouco diluída, e esses 2 marcadores, embora sejam 2 picos de isovalerioglicina, que é o mesmo metabólito, eles são suficientes para fechar nessa abundância e com a ausência de outras alterações, é suficiente para você direcionar o diagnóstico para uma acidúria isovalérica. E assim, na realidade, a paciente tinha esse diagnóstico mesmo, né, de acidúria isovalérica, e é bem curioso porque, assim, além desse paciente, eles encontraram outro paciente nesse estudo que eles fizeram, também de pacientes que fechavam critério para autismo, que era um paciente com 6 anos de idade, também com diagnóstico F84, com diagnóstico de transtorno do espectro autista, com características também de hiperatividade,
Filho também de um casal não consanguíneo, com 3 gerações, sem nenhum caso parecido de autismo. Mãe, 28 anos, nascida 38 semanas de gestação, com peso de 3,50 kg, numa gestação sem intercorrência, parto vaginal. Só que não se tem o ápice dele, porque ao nascer ele não respirou direito, né? Não chorou logo no nascimento, teve que ser reanimado e precisou de ventilação mecânica, ficou hospitalizado por 5 dias devido a uma dificuldade de controle térmico e teve alta posteriormente sem nenhum tipo de aparente sequela desse período. Ele fez a triagem neonatal, que é feita lá no México, né, para hipotireoidismo e fluxonúria, que foram também normais. E é interessante que até os 2 anos de idade ficou relatado que ele teve um desenvolvimento neuropsicomotor dentro da normalidade, quando observaram que ele começou a perder o interesse com o ambiente, com fixação do olhar, né? Ele apresentava também dificuldades socioemocionais, como irritabilidade, pobre contato ocular, um comportamento indiferente a seus pares e uma relativa regressão de habilidades cognitivas, como habilidade motor fina, brincadeiras que representassem os gestos e imitação de outros, né? E ele passou a ter movimentos estereotipados de mãos, né? Como aquele hand flapping, né? Esse movimento assim, que é muito comum em pacientes com características do espectro autista. Aos 3 anos de idade, ele foi encaminhado a um psiquiatra infantil, que confirmou o diagnóstico de transtorno do espectro autista, e aos 6 anos não apresentava alterações ao exame físico, neurológico, nem dismorfias significativas, e ele apresentava apenas um pouco as orelhas um pouco proeminentes e uma leve clima de quinto, que, de novo, gente, são coisas um pouco inespecíficas que podem até estar na família dele. Só que, pimba, mais uma vez ele fez a triagem lá que eles colocaram para todos, né, ácidos orgânicos e acilcarnitinas, e olha o que apareceu para ele. Doutora Jaqueline. Charles. Dessa vez é um outro perfil de alteração. Tem um ácido 3-hidroxibutírico, que fala a favor de uma cetose ou uma cetonúria, e tem mais 2 outros ácidos, que é o 2-metil-3-hidroxibutírico, e esse, na verdade, deve ter tido um erro de digitação, porque ele é o 2-metil-3-cetovalérico, tá? E esse perfil de alteração, ele é característico de uma outra doença, a deficiência de beta-cetotiolase, tá? E que nós podemos comentar um pouquinho mais adiante sobre ela. A deficiência. Na realidade, essa não é a apresentação clássica dessa doença, né? Embora haja descrição de pacientes que tenham essas manifestações mais, digamos, crônicas, ela é uma doença bem curiosa, porque ela está junto do grupo dos defeitos de cetogênese, e a gente sabe que os corpos cetônicos eles são muito importantes como fonte de energia alternativa, quando você não tem acesso, por exemplo, à glicose. E você pode encontrar esses achados na urina e também, se eu não me engano, nas acilcarnitinas, né, doutora Jaqueline? Perfeito, Charles. Você pode encontrar o aumento da C5-1, que é a tiglilcarnitina, e da C5H, que, nesse caso, ela não vai se chamar 3-hidroxiisovaleril-carnitina, ela vai se chamar 2-metil-3-hidroxibutirilcarnitina. São isômeros todos representados como C5H. Mas ninguém fique desanimado com os nomes, não, viu? Os nomes parecem que assustam, mas não fiquem desanimados. Aqui só para mostrar como essa doença pode ter um amplo período de apresentação. Existem casos de apresentação neonatal. A gente pode até questionar se aqueles sintomas ao nascimento não poderiam ter sido algo decorrente da doença. Talvez não, porque foram muito precoces, mas a gente fica com essa dúvida, né? E é bom lembrar que existem pacientes que podem manifestar os primeiros sintomas até 8 anos de idade. Então, assim, ele estava nesse espectro de época de apresentação. E existem pacientes que, por exemplo, podem nunca ter tido uma descompensação clínica e ainda terem a doença, terem sintomas da doença, né? Aqui nesse gráfico, eles colocaram cerca de 10% dos pacientes nunca tiveram nenhuma descompensação.
Se a gente for analisar pela história dele, ele realmente não teve, exceto naquele período ao nascimento, nenhuma descompensação, mas isso não exclui a possibilidade dessa doença. Embora haja pacientes que têm várias descompensações, né? 4% tem inúmeras descompensações, mas a grande maioria tem em torno de 1 até 3, 4 descompensações. E, quanto ao desenvolvimento, a gente observa que alguns pacientes podem ter alterações transitórias de neurodesenvolvimento. Será que pode ser o caso dele? Vamos ver com a evolução clínica, né? Muitos têm um desenvolvimento normal, né? A maioria. Alguns podem ter atraso no psicomotor e alguns podem ter a cognição normal, mas algum tipo de sequela neurológica motora. Isso é importante. 70% dos pacientes apresentam desenvolvimento normal, mas algum tipo de alteração psicomotora é observada em 20% dos pacientes. Apenas 2% chegam até uma cognição realmente normal, mas esses 2% com cognição normal, usualmente têm sintomas neurológicos associados. E essa é uma menininha que foi diagnosticada com a doença. Natalie, watch where you're going, Natalie. First time riding a bike instead of her adaptive tricycle. Ela teve um pouco de atraso motor, mas está em recuperação. Agora a mãe está orgulhosa que ela está andando de bicicleta pela primeira vez. Good, get your feet Mas está straight. andando. You got to push on this one first to get it all the way down. Agora, ela foi uma paciente There you diagnosticada... go. There you go. Watch where you're going. Ela foi diagnosticada na triagem neonatal. Então, assim, foi possível tratá-la e It's evitar all different for her descompensações. because she's always had straps on her feet. Só que nem sempre a evolução vai ser tão benigna assim, porque o diagnóstico foi muito precoce. Às vezes o paciente já vem porque ele está descompensado, como esse caso que a doutora Jaqueline vai nos comentar, de um paciente de 12 meses de idade, né, que apresentava vários episódios de vômito com recurso alimentar, já tinha um desenvolvimento atrasado, e ele foi hospitalizado com hipoglicemia e acidose metabólica com aumento do ânio-gap. Inclusive, ele já tinha até feito uma diálise prévia à internação. Quer comentar, doutora Jaqueline? Charles, ouvi você falar que aquela criança foi detectada pela triagem neonatal, isso aí conforta o nosso coração, seja em que parte do mundo for, né? Era bom que fosse no Brasil, né? Isso é fantástico. É isso que a gente quer que aconteça com todas as crianças, em qualquer parte. E em breve estará acontecendo aqui no Brasil também, né? Na saúde pública. Atualmente, você só consegue isso na rede privada de laboratórios. Bom, esse paciente, com todos esses sinais e sintomas clínicos, ele veio, então, para uma investigação diagnóstica. E aí, seguindo aquela tríade que o Charles tanto fala, que é o perfil de acilcarnitinas, aminoácidos, ácidos orgânicos urinários, tendo sido essas amostras de sangue e urina coletadas em um mesmo momento metabólico, ou seja, no mesmo momento coletaram sangue e urina e encaminharam para fazer os exames. E no perfil de acilcarnitinas, bom, vamos começar pelo aminoácidos, que foi normal e a gente já exclui direto. Perfil de aminoácidos, normal para esse paciente. No perfil de acilcarnitinas, foi observado aumento de C5-1, C5H e C4H. Ora, o aumento de C5H, ele pode ser encontrado em várias doenças. Se você puder clicar. Isso. Então, pode ser observado na 3-metilcrotonilglicinúria, na deficiência de beta-cetotiolase, na 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima aliase, deficiência múltipla de carboxilase, acidemia 2-metil-3-hidroxibutírica, deficiência de biotinidase, acidúria 3-metilglutacônica, e todas essas doenças podem ser investigadas através da análise de ácidos orgânicos urinários. Mas essa criança, no perfil de acilcarnitinas, ela não apresentava só o C5H. O perfil de alteração dela era o C5H e o C5-1 mais o C4H. Esse C4H, ele é correspondente a uma cetose nesse caso, tá? Então, nós vamos nos fixar no C5-1 e C5H. Se você puder passar o próximo. E aí, observando... Pode voltar umzinho, Charles. Isso aí, por enquanto. Se vocês observarem a alteração do C5H e o C5-1, que é a tigliocarnitina e a
2-metil-3-hidroxibutirilcarnitina, nós já excluímos algumas doenças e ficamos com 2 doenças a serem investigadas, que é a deficiência de beta-cetotiolase e a acidemia 2-metil-3-hidroxibutírica, que cursam com esse perfil de alteração nas acilcarnitinas. Então, para esse paciente... e aí vamos então para a via metabólica. Vamos para a via metabólica agora. Como diferenciar essas duas doenças pela via metabólica? A via metabólica delas é a via de degradação da isoleucina. Vamos começar pelo retângulo vermelho de baixo, Charles. Isso. Nessa etapa da via metabólica, o bloqueio da enzima beta-cetotiolase vai levar o quê? Um acúmulo de todos os substratos para trás, ou seja, do 2-metilacetoacético, do 2-metil-3-hidroxibutírico e da tiglioglicina. Agora, se a interrupção da via metabólica for um passo antes, ou seja, na deficiência da 2-metil-3-hidroxibutiril coenzima A desidrogenase, representada por MHBD, então nós não vamos ter o aumento do 2-metilacetoacético. Nós só vamos ter o aumento do 2-metil-3-hidroxibutírico e da tiglioglicina. E aí nós vamos agora, então, para o cromatograma para ver o que foi observado no cromatograma desse paciente. Esse paciente, ele deu muita sorte, porque, em termos, né, vamos dizer assim, sorte no achado do cromatograma, porque é um perfil clássico, esse perfil está perfeito, não dá para ter dúvida que esse paciente tenha uma deficiência de beta-cetotiolase. Por quê? Ele tem os 2 picos cromatográficos do ácido 2-metil-3-hidroxibutírico, ele tem os 2 picos da tiglioglicina, tá? Esses 2 metabólitos, o 2-metil-3-hidroxibutírico e a tiglioglicina, eles podem ser encontrados naquela deficiência que nós vimos da enzima 2-metil-3-hidroxibutiril com enzima A desidrogenase, que aí nós não encontraríamos o 2-metilacetoacético. E esse paciente tem os 2 picos do 2-metilacetoacético, que naquele cromatograma anterior estava representado de forma incorreta como 3-ceto-3-metilvalérico, mas que, na verdade, deveria ser o 2-metil-3-ceto-valérico, que corresponde ao ácido 2-metilacetoacético. No perfil daquele paciente do México, eles não sinalizaram a tiglioglicina. Não sei por quê, mas seria outro indicativo da beta-cetotiolase. E também tem o 2-metilglutacônico, que acompanha também, não precisa estar sempre presente, mas quando ele está presente junto com 2-metilacetoacético, esse é o perfil de livro. Esse é perfeito, um perfil característico. Não, esse não. É beta-cetotiolase mesmo. Então, fechado o diagnóstico nessa criança de 12 meses, que poderia ter sido diagnosticada também através da triagem neonatal por espectrometria de massas em tândem, onde nós observaríamos esse tipo de alteração no perfil de acilcarnitinas, o C5-1 e o C5H. Certo, Charles? Perfeito. E aí esses pacientes fizeram as acilcarnitinas também, né, na descrição. E aqui é um quadro comparativo, né, mostrando o perfil que eles observaram no paciente com aciduria propiônica e no paciente com deficiência de beta-cetotiolase. Isovalérica, Charles. Perdão, acidemia isovalérica, está com propiônica na cabeça. Charles, é porque está escrito propionilcarnitina, isso te levou a pensar em propiônica. Agora, eu queria só fazer um comentário sobre o que está escrito no número 2. Eles escreveram como 3-hidroxiisovaleril-carnitina, sendo beta-cetotiolase, também não deveriam ter escrito isso. Seria a 2-metil-3-hidroxibutirilcarnitina. E uma outra coisa, eles escreveram também associada a metilmalonilcarnitina. Isso significa, da forma como está escrito, que
o tipo de análise do perfil de acilcarnitinas deles é um perfil, é uma análise por um método não derivatizado. Isso significa que eles não conseguem fazer a separação do C5H e o C4DC. Por exemplo, o método que nós utilizamos é um método derivatizado. É um método com uma maior sensibilidade, maior especificidade e que permite essa separação. Eu posso ver isoladamente o aumento só do C5H e o aumento só do C4DC. No método que é não derivatizado, você fica com a dúvida, você não vai saber se esse aumento, na verdade, é do C5H ou do C4DC. Você vai ter que complementar essa investigação com um perfil de acilcarnitinas que faça a separação desses dois metabólitos, ou então ir direto para uma análise de ácidos orgânicos urinários, que também vai apresentar um perfil de alteração característico de determinadas doenças, podendo fazer a exclusão. Tá? Perfeito. Tá? Acho que uma das conclusões, né, eles acabaram comparando os pacientes e vendo o score que eles apresentavam e critérios para transtorno do espectro autista. Começaram o tratamento, né, porque nesse caso havia uma possibilidade terapêutica, né, tanto para o paciente da isovalérica quanto do paciente com a beta-quetotiolase. A paciente com isovalérica, ela começou a usar uma fórmula isenta de leucina, com reposição de carnitina de 100 mg por quilo dia e glicina 100 mg ao dia, e houve uma normalização dos parâmetros bioquímicos, inclusive nos ácidos orgânicos urinários. Ela melhorou a interação social, começou a sorrir, começou a ter contato ocular melhor, começou a compreender, melhorou a linguagem receptiva dela. Ela antes não tinha interesse em comunicação social, nem nos coleguinhas da idade dela. Ela começou a mudar, né? Começou a manifestar interesse em acompanhar, e até o comportamento repetitivo dela também melhorou. Eu acho que isso foi interessante, que ela foi tentando se socializar mais, né? E, inclusive, ela começou a notar que, por exemplo, havia algumas piadas que, embora ela não entendesse as piadas, ela sabia que eram dirigidas a ela, coisa que antes ela não percebia, ela não tinha esse discernimento. Embora ela não entendesse qual era a graça, né? Ou seja, ela não está naquela descrição de Asperger, ela percebia que era direcionada para ela aquilo dali. Houve uma melhora na qualidade de vida dela, de inclusão social, melhora no bem-estar emocional, na autodeterminação e até no desenvolvimento neuropsicomotor dela. O segundo paciente também começou com o tratamento nutricional, com uma dieta com leve restrição em ingesta proteica, 1,5 grama por quilograma dia, carnitina de 100 miligramas quilo dia, e evitar o jejum prolongado. Acho que era o principal no acompanhamento terapêutico dele. No entanto, ele não seguia muito bem a dieta, né? Mas apesar disso, não está conseguindo seguir tão bem a dieta, a avaliação psiquiátrica posterior mostrou que, embora ainda ele tivesse algumas dificuldades na interação social, ele, como por exemplo um pobre contato ocular, ele começou a procurar esporadicamente por afeto. E, apesar de agora ele entender e responder um pouco à comunicação não verbal, ele se mantinha ainda não verbal. Então, ao contrário da outra menina que já estava expressando linguagem, comunicação, ele não conseguiu desenvolver. Talvez fosse algo inerente à própria evolução da doença dele, ou talvez pela questão da terapia não estar sendo seguida tão à risca, por dificuldade de aderência e até econômica mesmo da própria família. Ele ocasionalmente apresenta o movimento das mãos, né, o flapping, ele apresenta uma certa hiperreatividade, a textura de algumas roupas também, como também gosta de ficar repetindo o mesmo filme várias vezes na TV. Isso não mudou muito, né? Ele, do ponto de vista de inclusão social, ele agora era capaz de tolerar novos espaços, mas se tivesse muito lotado, ele chorava ou ele tinha uma explosão emocional também. E é interessante que essa publicação, né, essa é uma outra publicação mostrando pacientes com acidúria propiônica que também tem uma alta taxa de autismo, mais do que comparado com controles da mesma idade, o que prova que investigação com acidúrias orgânicas em pacientes com transtorno do espectro autista é algo muito importante, especialmente se acoplado à análise de aminoácidos e acilcarnitinas. E aqui é um outro trabalho independente, agora aquele foi da
Holanda, esse aqui já foi de um grupo da França, encontrando também uma alta porcentagem de pacientes com acidura propiônica, mesmo aqueles tratados bem precocemente, mas não pegos pela triagem neonatal, e esse é um fato importante para acompanhar melhor esses pacientes, porque isso pode ser uma manifestação crônica da própria doença. Outro caso, paciente do sexo masculino, concebido através de ICSI, né? Ou seja, foi injeção intracitoplasmática do espermatozoide, com dificuldades reprodutivas do pai. Primeiro filho de um casal jovem, não consanguíneo, ele nasceu com uma certa dificuldade e teve um certo problema respiratório no nascimento. Foi um parto cesariano, ele nasceu com 3 quilos, APGA de 8 e de 9. Durante a infância, observaram que ele tinha refluxo gastroesofágico, irritabilidade, um padrão de sono irregular e hipotonia. Ainda havia uma história de fezes mais amolecidas, um apetite muito irregular, e ele também tinha muita aversão sensorial a determinados alimentos só pela textura do alimento. Com 12 meses de vida, os pais já perceberam que ele tinha um atraso global de desenvolvimento. Ele demorou para obter os marcos motores da sua idade, foi apenas engatear com 16 meses e andar com 3 anos de idade, e ainda assim ele mostrava sempre dificuldades de coordenação e de deambulação. Quando foi avaliado pelo neuropediatra e psiquiatra infantil, os atrasos globais eram evidentes. Ele, antes de conseguir falar algumas coisas, algumas palavras, os pais tentaram utilizar a linguagem de sinais com ele, mas ele também não conseguia produzir sinais, e as poucas palavras que ele falava eram praticamente incompreensíveis. O uso de palavras únicas só foi possível a partir dos 3 a 4 anos de idade, e ele só começou a montar algumas frases apenas com 5 anos de idade. Aos 10 anos de idade, ele no máximo conseguia montar frases com 2 a 3 palavras, e mesmo assim com muitas articulações, com erros de articulação. Ele não falava, por exemplo, eu, né? Ele falava sempre o nome da pessoa, eu sempre se referia a si próprio também em terceira pessoa. Ele começou um programa de reabilitação com educação especial, terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiologia, e foi tratado também para distúrbio de hiperatividade, já diagnosticado aos 10 anos de idade, e além disso ele apresentava uma história de dificuldade de dormir, com um comportamento de auto-machucar-se também, de autoagressividade, iniciado desde os 4 anos de idade. Aos 9 anos de idade, ele tinha apenas controle parcial dos esfínteres. Ele tinha feito uma investigação até ampliada, né? Ele fez, doutora Jaqueline, para seu orgulho, ele fez 3 vezes os ácidos orgânicos, que foram normais. O pessoal realmente insistiu aqui nos ácidos orgânicos. Fizeram os aminoácidos plasmáticos, que uma vez obtiveram um aumento da alanina, mas que foi um aumento inespecífico. Fez lactato várias vezes, porque às vezes dava aumentado, mas era uma criança difícil de coletar sangue. Dosou amônia, homocisteína, vitamina B12, folato, transaminase, CPK, glicemia, o eixo de tireoide. Fez um eletrocefalograma que foi normal. Pensaram até em síndrome de Sanfilippo, MPS3, que pode também dar transtorno do espectro autista. Fez uma primeira ressonância que foi completamente normal. Eles expandiram a avaliação para fazer X frágil, fizeram FISH para síndrome de Williams, fizeram cariótipo, MLPA para pesquisar pequenas microdeleções e microduplicações, e quando se tornou possível fazer o array pelo convênio, ele também fez o array e também tudo normal. Aí a coisa complicou, né? Como prosseguir, já que basicamente uma boa parte da nossa avaliação bioquímica foi normal nele. Na realidade, ele acaba fazendo uma segunda ressonância, só que dessa vez eles fizeram a ressonância com espectroscopia. E na espectroscopia eles observaram, lembra que a gente falou que no Canavan tinha esse pico do N-acetilaspartato, né? Então esse é o pico normal do N-acetilaspartato. Talvez aqui na dele esteja um pouquinho mais aumentado, mas o que chama atenção não é o N-acetilaspartato, é a creatina. Repare que o pico da creatina e da colina são relativamente próximos. Aqui na espectroscopia, olha a diferença do pico da colina para o pico da creatina. Então, ele tem uma diminuição da creatina cerebral
E isso vai apontar para um grupo muito especial de doenças, conhecido como síndromes da deficiência de creatina. Essas síndromes da deficiência de creatina podem ser provocadas por 3 doenças metabólicas diferentes, 2 recessivas, a deficiência de AGAT, a deficiência de GANT, e a ligada ao X, que é a deficiência do transportador da creatina cerebral, que talvez seja a forma mais comum dessas doenças, porém, muitas vezes, ela não é diagnosticada, já que o paciente pode apresentar-se apenas como um transtorno do espectro autista. Por isso que é importante, na investigação da criança com suspeita de um autismo metabólico, você incluir esse grupo de doenças. E repara que são 2 irmãos afetados, infelizmente é uma doença ligada ao X, e a mãe era portadora da mutação. Em alguns casos, a mutação ela é de novo na criança, não foi herdada dos pais, então o risco de recorrência é extremamente baixo, menos de 1%. Infelizmente, nesse caso, foi de herança materna. Você vê até que ele está até interagindo com o irmão menor, né? Mas quando ele está vendo TV, já mais velhinho, olha como ele fica. Você vê que ele tem um flapping, né? Ele está olhando TV, né? Ele fica animado, né? Ele fica excitado assim vendo TV. Às vezes, esse comportamento de morder as mãos é porque a criança fica realmente animada ou feliz, né? E isso a gente vê muito no X frágil. Eu falo a verdade, se eu tivesse olhado ele pela primeira vez, eu pensaria que ele teria X frágil. Olha o movimento repetitivo. Ele está vendo TV, né? Olha o movimento com a mão, olha o flapping. Ele não tinha crises convulsivas, né? Mas ele tinha um atraso de linguagem muito importante. E é interessante que os distúrbios do transportador da creatina, eles são os que, infelizmente, não respondem tão bem à reposição da creatina como os distúrbios excessivos do AGAT e do GANT, porque o problema aqui está no transporte da creatina através da barreira hematoencefálica. Então, nesse caso, às vezes tem que usar altas doses de creatina para poder fazer um bypass nesse bloqueio, porque, na realidade, não é uma enzima, enquanto com os outros 2 são enzimas, né? Aqui, na realidade, é uma proteína transportadora. Ela deve ter algum grau de funcionalidade, porque um pouco de creatina passa, senão a pessoa não estaria viva. Mas, por conta disso, você pode usar altas doses para poder aproveitar o máximo de funcionalidade que esse transportador possui. No entanto, você não consegue, na maior parte dos trials clínicos feitos, observar grandes benefícios do uso isolado da creatina nesses pacientes. A gente sabe que a forma mais rara dos defeitos da creatina é a deficiência de AGAT. Depois temos o GANT, que inclusive está incluído em alguns painéis de triagem neonatal nos Estados Unidos, já estão fazendo para essa doença. E o AGAT e a deficiência do transportador da creatina, tem alguns estudos em Portugal, por exemplo, mostrando que ele pode ter a mesma frequência da síndrome do X frágil, e alguns estudos chegaram a sugerir que pode ser causa de 1 a 3% dos casos de paciente com deficiência intelectual ligada ao X não sindrômica. E lembrando que mulheres também podem ser afetadas, depende muito da inativação aleatória do cromossomo X. No caso dessa doença, né, a expressão maior desse gene, desse transportador, está no cérebro e nos rins, embora a maior parte não desenvolva complicações renais. A gente fica sempre preocupado ao se utilizar altas doses de creatina também por conta disso. Os meninos afetados, né, eles em geral têm um quadro de deficiência intelectual leve a moderado, alguns podem ter crises convulsivas, alguns podem ter sido um bebê hipotônico também, que melhorou, mas teve um atraso de marcos motores, outros têm um atraso de linguagem muito peculiar. Então, essa combinação de atraso motor, mas com um atraso da linguagem muito mais significativo, pode ser uma pista para você pensar nos distúrbios do transportador da creatina cerebral. É uma doença que alguns colocam que é estática, outros falam que pode ser lentamente progressiva, só que eu já tive a oportunidade de ver 2 adultos com essa doença. No adulto, ele parece uma encefalopatia estática.
Então, eu perguntei várias vezes se achavam que ele tinha piorado, deixado de fazer alguma coisa, para eles ficava do mesmo jeito. Mas parece que na infância alguns acreditam que pode ter uma lenta progressão e que por isso advogam tentar fazer alguma terapia para esses pacientes. Eles calculam também que algumas mulheres portadoras podem ter dificuldades de aprendizado e alguns podem ter até deficiência intelectual, de fato, com algumas características autistas. Por isso que é sempre interessante, mesmo na mulher que tem a mutação confirmada, você dosar os marcadores bioquímicos e também fazer uma espectroscopia para ver como está o pico de creatina nesses pacientes também. Eles calculam que até 2% da deficiência intelectual geral pode ser causada por essa doença e que até 10% dos meninos com algum tipo de atraso de neurodesenvolvimento podem ter implicação desse gene, ou seja, esse gene deve ser mais investigado, a gente deve avaliar melhor as espectroscopias e pedir, quando possível, os testes bioquímicos indicados. Aqui é um paciente que, com muita terapia, reabilitação e o uso de alguns cofatores, né, a mãe notou que houve uma melhora. Ele tem deficiência do transportador da creatina ligado ao X, né? E ele começou a ler. C. It's a tricky one. Da. A mãe está super orgulhosa, né? C. Very good. All right. Claro que sim. Isso não foi uma coisa do dia para a noite, né? This is the at family. At. Uma coisa que me chama a atenção, eles parecem ter realmente orelhas proeminentes, como você vê no X frágil, eles parecem ter uma macrocefalia, né? Realmente, eu acho que qualquer médico ou profissional da saúde esteja acompanhando esse webinar, se você tem um paciente que suspeitou de X frágil, foi excluído e ainda não tem diagnóstico, é importante pensar nessa doença como diagnóstico diferencial. Add M. What does this say now? Sorry. Você vê que ele tem uma certa disfonia, uma disartria também quando ele fala. This word says with the M in front. Aqui é ele também. Okay, sing your song. Like a diamond in the sky. You gotta sing. Twinkle, Ghost Girl. E aqui só para lembrar, né? Na forma ligada ao X, deficiência intelectual, epilepsia, distúrbio de movimento podem estar presentes, mas já a miopatia não. A miopatia está mais comum na forma recessiva, particularmente nos casos de Agate, mas já houve discussão de pacientes com deficiência de Gantt também, que apresentam sinais de miopatia. Aqui são pacientes com deficiência de Gantt. Gantt, do ponto de vista neurológico, é uma forma de deficiência de creatina cerebral muito mais grave, porque a maior parte deles desenvolve epilepsia e eles apresentam também muito distúrbio de movimento associado. Só que, em compensação, eles respondem muito melhor à creatina, do que os pacientes com a deficiência do transportador, porque aqui o problema não envolve o transporte da creatina. O transportador ele está intacto. O problema aqui é a deficiência dessa enzima da guanidina acetato metiltransferase. Então, o uso da creatina aqui pode ser extremamente benéfico, e eles descobriram que não só a creatina, você também tem associado também com algumas alterações dietéticas. E aqui só para lembrar, comparativamente, o que você encontra na espectroscopia, que em geral a creatina ela vai estar baixa, o pico da creatina tanto em homens e mulheres com Agate e Gantt, e mais comumente apenas nos homens com a deficiência ligada ao X. Na urina você pode encontrar o aumento de alguns marcadores do guanidino acetato. Na Agate ele está diminuído, e no caso da relação creatina-creatinina, ela está normal nas formas recessivas, porém essa relação está aumentada nos pacientes que têm a forma ligada ao X. Então, geralmente, você dosa o guanidino acetato e faz a relação creatina-creatinina para poder investigar melhor esses pacientes. A creatina, no plasma, ela está usualmente normal. Lembre que o problema é o transporte da creatina cerebral. Então, no plasma dos pacientes com a forma ligada ao X, em geral, a creatina está normal, mas os pacientes com as formas recessivas, nas quais o transportador está intacto, eles apresentam uma creatina plasmática baixa. Então, pode ser uma forma de investigar. Quanto à parte do tratamento, o Agate, a gente basicamente usa só a creatina na dose de até 800 miligramas por quilo dia. Na deficiência de Gantt, a gente combina a reposição da creatina
com reposição de ornitina e uma dieta restrita em proteína ou arginina, eles viram que isso torna o tratamento substancialmente melhor. Em alguns pacientes, a gente chega a usar até algumas fórmulas especiais para poderem garantir que a gente não vai ter arginina e faz a combinação com o benzoato de sódio. No caso da deficiência transportador ligada ao X, houve propostas de você usar doses de creatina de até 200 miligramas por quilo dia, associada com a reposição de arginina e glicina, embora isso não seja tão efetivo em todos os pacientes. No momento, eles estão tentando criar uma forma de creatina que seja, que consiga passar a barreira hematoencefálica sem necessitar do transportador. Eu acredito que isso vai se tornar uma realidade muito em breve e vamos ter uma terapia específica, mais específica para esses pacientes. E aqui só para mostrar o efeito da terapia no paciente com Gantt, aqui é o eletroencefalograma dele antes da reposição de creatina e aqui é o eletroencefalograma depois da reposição de creatina. Inclusive, as características do espectro autista nesses pacientes também melhoram com a reposição de creatina. Então, acaba sendo uma terapia bastante efetiva. Doutora Jaqueline, acho que a gente passou do tempo. Charles, a gente se empolga, mas eu acho que 10 minutinhos e a gente encerra tudo. Bom, então, pelo menos mais 5 de um caso clínico, e aí a gente encerra. Depois Pronto. encerra. Acho que esse caso vai ficar com chave de ouro. É um garoto de 10 anos de idade, encaminhado também com transtorno do espectro autista, diagnosticado pelo DSM-4, com uma história perinatal normal e foi avaliado numa clínica de psiquiatria infantil. Filho de um casal jovem, não consanguíneo. Ele teve um atraso de fala mais importante que o atraso motor. Olha aí o red flag para a gente. Na sua avaliação, viram que ele tinha um desenvolvimento motor fino ruim, tinha um atraso moderado da linguagem, tinha comportamentos repetitivos, tinha um transtorno de hiperatividade, déficit de atenção. Havia feito testes laboratoriais, eletroencefalograma, ressonância magnética, e aí alguns aí vão perguntar, quem está acompanhando no YouTube, né? Ah, mas fez com espectroscopia? Fez com espectroscopia e foi normal. Será que só com isso você exclui distúrbios da creatina cerebral? É uma pergunta que a gente deve fazer. Eu acho que sempre é importante complementar com o teste bioquímico, se possível, ou às vezes com um teste genético. Mas quando bem feito a espectroscopia com a análise do pico da creatina, com um software adequado, praticamente exclui a possibilidade desse diagnóstico. Mas alguns locais têm dificuldade de avaliar de uma maneira mais quantitativa o pico da creatina. Então, é sempre bom você complementar com testes bioquímicos genéticos. Ele fez avaliação para X frágil, fez FISH para Smith-Magenis, que é uma outra síndrome cromossômica genética que pode dar características dos transtornos do espectro autista. Fez o cariótipo, que foi normal para o sexo masculino. Chegou a fazer MLPA para pesquisar deleções e duplicações microcromossômicas. E chegou a fazer até o array cromossômico, que também foi normal. E aí? O que está faltando na investigação dele? Ganhando um chocolate no chat, chocolate virtual. Você percebeu que a gente falou muito de vários exames aqui, né? Mas o que foi que não foi comentado que ele fez? Ele fez muita coisa, mas o que é que faltou? Depois vai checar no chat o que vocês falaram, né? Vocês viram que ele fez eu diria que fez uma investigação muito boa. No entanto, não foi feito nenhum teste bioquímico nele, específico. Deveria ter sido feito? É a pergunta que nós fazemos. Na realidade, a resposta é sim. Ele não tinha feito os ácidos orgânicos na urina e ele acabou fazendo os ácidos orgânicos na urina posteriormente e viram que ele tinha um aumento do ácido 4-hidroxibutírico e esse foi, digamos, compatível com o diagnóstico de deficiência da desidrogenase, da semialdeído succínico desidrogenase e tentaram iniciar o tratamento com vigabatrina porque alguns desses pacientes podem responder à terapia com reposição de vigabatrina, outros podem responder à reposição com taurina, nesses casos,
E essa é uma doença metabólica também recessiva, que pode levar desde quadros de autismo isolado até quadros complexos, com deficiência intelectual, crises convulsivas, hipotonia, ataxia. Alguns estudos sugerem que a combinação de vigabatrina com valproato de sódio e reposição de taurina podem ter benefício clínico, mas isso ainda é bastante polêmico na literatura. A ressonância pode ser normal, mas a ressonância pode também mostrar alterações no globo pálido. Então, essa é uma situação, ó, gente, se você tem paciente com autismo e alteração no globo pálido, sinto muito, você tem que pensar nessa doença, tem que pensar em outras aciduras orgânicas cerebrais e, só por último, pensar em mitocondrial. Então, a alteração em globo pálido numa criança com autismo deve-se pensar primeiro nas aciduras orgânicas cerebrais. E esse é são 2 irmãos afetados, né, pela doença. Aqui é recessiva a doença. Okay. Okay. Sound check. Ready, go. Yeah, your name is Evie. Eles têm comportamento repetitivo. It's succinic semialdehyde dehydrogenase deficiency. It's an inborn error of GABA metabolism. Basically, there's an enzyme, and it causes a problem in the Krebs cycle. It makes a shunt that goes off, and it will produce a chemical called GHB. Everybody makes a little GHB, but they make like verse to 1,000 times what a typical person Vejam os movimentos estereotipados. genetic disorder. It's autosomal recessive, which means each parent carries one of the mutations. Speech impairment, intellectual disability, ADHD, some aggressive behaviors. Ó, você vê que eles têm alguns tiques vocálicos, eles têm realmente elementos para você pensar em um distúrbio do espectro autista, né? Especialmente, apesar de serem vídeos caseiros, você consegue observar que eles têm elementos. I mean, have to stay with them. Você viu que ele teve uma repetição com as mãos agora? Injure themselves all the time, or they put things in their mouth, or they eat something they shouldn't, or they walk off the edge of the Eles têm muita oralidade, né? Ficam colocando coisas na boca. deck, so, or into the pool. So it's not, so we have to be with one of them all the time. But they're never still. I call them pinballs because they're just never still. Só que se você olhar, realmente, eles não têm microcefalia, não têm macrocefalia, eles não são dismórficos. Então, essa é uma situação que poderia simular muito um autismo, digamos, isolado. E, na realidade, um autismo de causa metabólica. Daí a importância de se pedir o teste bioquímico para esse paciente, né? E a doutora Jaqueline tem um caso mais atípico, né? Que, na realidade, é uma paciente de 20 anos de idade que foi com suspeita de aciduria glutárica, doutora Jaqueline. Como que história é essa? Isso, Charles. Para a gente poder encerrar, né, com esse caso, era uma mulher de 20 anos, eu não tenho mais dados clínicos porque não foram fornecidos. E aí, o que eu observo no cromatograma dessa paciente? Eu encontro a presença... Primeiro, assim, você começa de 8 minutos até chegar nos 45, 48 minutos, que é o nosso tempo de corrida. Quando chegou por volta de 17, alguma coisa, 17 minutos, eu encontro o ácido 4-hidroxibutírico. E aí você imagina uma mulher de 20 anos, você encontrando presença de 4-hidroxibutírico na urina, o que você imagina? Essa mulher A maioria foi não vai imaginar drogada. Hã? Não, a maioria não vai imaginar nada, doutora Jaqueline. Não vai, pois é. Ela pode ter usado o ácido 4-hidroxibutírico, que, na verdade, é o conhecido como êxtase líquido, ou mais conhecido ainda como Boa Noite Cinderela. Então, 20 anos, 4-hidroxibutírico, nossa, será que ela fez uso do Boa Noite Cinderela? Alguém deu e mandaram a urina? Só que conforme você vai caminhando na análise do cromatograma, você encontra outras alterações, que aí, no caso, era o ácido. Aliás, são 2 picos de um ácido chamado o éritro e o trel 4,5 de hidroxihexanoico lactona. Pronto. Já fechei o diagnóstico. Ela não foi drogada.
ela tem a deficiência de SSADH. E tem mais o outro ácido, 3,4-hidroxibutírico, que não é tão característico assim, mas os três juntos fecham o perfil de alteração dessa doença. E aí eu coloquei até aqui, nesse último retângulo, onde está tracejado, para vocês verem o grau de dificuldade, muitas vezes, da identificação dos ácidos. Na verdade, esse ácido ele está dentro de um outro pico. Na verdade, aí são dois picos. Ele está na parte esquerda do tracejado, então, por aí, por essa área, nós faríamos a quantificação desse ácido, se nós fôssemos quantificar. Então, por isso que nós temos uma corrida tão ampla. Quanto maior o tempo de corrida, maior a separação dos picos cromatográficos e melhor a identificação dos metabólitos. E ainda assim, mesmo com uma corrida tão grande, você ainda encontra a sobreposição de alguns ácidos. Então, esse caso foi bastante interessante por isso. Você conseguiu fechar um diagnóstico, embora aos 20 anos de idade, mas com um diagnóstico diferencial de o uso de uma droga ilícita, que é o gama-hidroxibutírico. Agora, o interessante é que, assim, eu devo imaginar que essa paciente deveria ter algum quadro neurológico, porque eles pensaram em história glutárica, então talvez fosse algum quadro motor, alguma alteração na ressonância, ou às vezes até mesmo elementos do espectro autista, né? Então, achei muitíssimo interessante. Pena que apenas aos 20 anos de idade alguém lembrou de pedir os ácidos orgânicos dela, né? Isso chama atenção também, Charles, a importância de fornecer dados clínicos do paciente quando for encaminhar a urina. Toda vez que você pensar em fazer uma investigação metabólica, seja por um perfil de acilcarnitinas, aminoácidos, ácidos orgânicos, forneçam dados clínicos referentes aos sinais e sintomas, medicamentos em uso, tipo de alimentação, o tempo de jejum, porque todos esses detalhes auxiliam no refinamento da interpretação de um resultado e assim colaborando mais para auxiliar o médico. Charles, eu acho que agora nós encerramos. Podemos encerrar? Tá ótimo, Charles, muito obrigada. Como sempre, bastante enriquecedora a sua palestra. E nós temos 2 comentários. Bom, olha esse, Charles. Charles, se possível, fica até as 22 e nós acompanhamos. Nossa. Está escrito Dinha Cici, não sei quem é. Agora, um outro comentário que encaminharam foi a Natália Carolina. Ela falou que, só para informar que em Brasília, a triagem neonatal, há mais de 10 anos, já são realizados exames de aminoácidos e não seria ácidos orgânicos, Natália, seriam acilcarnitinas, tá? Seriam distúrbios do metabolismo dos ácidos orgânicos identificados através de um perfil de acilcarnitinas. Eu conheço o serviço, é um serviço excelente, oferecido pelo SUS, pessoas extremamente competentes que que oferecem esse serviço, mas análise de aminoácidos e acilcarnitinas por espectrometria de massas em tandem. E o Fabrício fez uma pergunta. Charles, dependendo da alteração encontrada em recém-nascidos nos ácidos orgânicos na urina, que podem ter relação com o TEA, é possível impedir a manifestação da doença? Olha, essa é uma excelente pergunta, assim. Pegando aquele trabalho da França sobre os pacientes com acidúria propiônica, eles viram que a maior frequência de pacientes com TEA eram pacientes que foram diagnosticados posteriormente à triagem neonatal expandida, e eram pacientes que, por exemplo, eles apresentavam uma maior uma descompensação metabólica mais crônica, como se, por exemplo, nos ácidos orgânicos, apesar do tratamento, você sempre visse os metabólicos muito altos, né? Ou seja, o que talvez desse uma ideia de que, embora a gente tente aplicar a mesma terapia a todos os pacientes, talvez haja um subgrupo de pacientes que você vai precisar fazer uma terapia mais personalizada por
conta talvez do tipo de mutação que eles apresentem, do grau de deficiência enzimática. Então, eles viram que esses pacientes que tinham TEA, mas que já foram numa época de diagnóstico muito precoce, de triagem expandida, os pacientes que apresentavam TEA tinham sempre os marcadores bioquímicos muito mais alterados. Eram pacientes que às vezes não tinham um segmento tão bom da dietoterapia, mas em outros eles estavam seguindo mesmo, porém talvez nesses casos tivesse que ser mais rígido, porque os parâmetros bioquímicos continuavam bastante alterados. Então, a ideia é que talvez o efeito crônico desses metabólicos aumentados no cérebro pudesse explicar a alteração de neurodesenvolvimento que eles tiveram. Ótimo, Charles. Mais um comentário, a Cláudia Rigoto colocou que ficaremos com certeza, está muito interessante. E a Natália Carolino concordou, realmente são acilcarnitinas. E isso foi muito importante você colocar, Natália. Muitas vezes as pessoas imaginam que é possível fazer investigação de ácidos orgânicos através de perfil de acilcarnitinas. Não, você faz investigação do metabolismo, mas você não investiga os ácidos em si. São acilcarnitinas que se alteram em determinadas acidúrias e acidemias orgânicas, tá certo? Isso foi até bom para esclarecer isso. A espectrometria de massas em tândem e o perfil de aminoácidos acilcarnitinas não faz análise de ácidos orgânicos. Ele faz, sim, investigação de alteração no metabolismo que se reflete na alteração de um perfil de acilcarnitinas. Eu acho que agora nós vamos encerrar. Foi muito bom. Eu não sei se vocês perceberam, mas no começo da apresentação nós fizemos a apresentação de um novo teste de triagem neonatal, que ele é chamado de teste de triagem neonatal nova era. Vai ser um novo marco na triagem neonatal. É um teste oferecido pelo laboratório DLE, uma empresa do grupo Pardini, onde você consegue associar uma análise bioquímica através de métodos convencionais e método da espectrometria de massas em tândem com uma análise genético-molecular. E com isso você vai conseguir investigar mais de 300 doenças e num tempo super rápido. Você tem um perfil de resultado liberado em até 10 dias úteis com esse perfil molecular, sendo que, se você encontrar alguma alteração no perfil da bioquímica, da parte da bioquímica, ou seja, nas acilcarnitinas, nos aminoácidos, um hipotireoidismo congênito, seja o que for, isso vai ser relatado ao médico antes, óbvio, desses 10 dias úteis. Tá? Então, isso vai ser uma grande mudança nesses testes de triagem neonatal e que já está disponível no laboratório DLE. Caso vocês tenham interesse em um pouco mais de informação, enviem um e-mail para comunicação@dle.com.br. Comunicação sem o tio e sem a cedilha. Ok? E já deixo o convite para a nossa próxima palestra, que vai ser no dia 9 de dezembro, vai ser a nossa última palestra do ano. O tema vai ser dor abdominal e sintomas gastrointestinais, revelando as doenças metabólicas hereditárias. Agradeço todos os comentários, as participações de vocês, as perguntas, a sua presença, que é essencial, indispensável, Charles. E nos encontramos no próximo dia 9 de dezembro, certo? Até!